Nesse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e precisa de lembrar que é uma aula. O nosso tema é o Pai Nosso. Pai Nosso é bem importante assim, porque dificilmente uma pessoa tem um sentimento como precisa de ter para cada fase do Pai Nosso. E a gente tem que observar assim, né? A gente fala as pessoas, mas tem que lembrar que a gente mesmo tem essa limitação de ter um sentimento para cada fase e compreender cada fase. E aquela falta de compreensão que nós temos quando nós dizemos assim, Pai Nosso que estás no céu, então nós temos que lembrar que nós somos criados. Então aquela condição bem importante assim, né? E a graduação, então santificado seja o teu nome, então tem uma graduação aí, a pessoa precisa sempre de lembrar do nível em que ela se encontra. E essa oração Jesus trouxe para os seus discípulos que queriam viver em adoração a Deus. E nas fases do Pai Nosso, nós vamos observando assim que tem as referências, que nós sempre pedimos para o reino de Deus vir até nós. Temos que preparar a base, porque para todas as coisas nós preparamos. Então, o jovem vai fazer uma entrevista de trabalho, anteriormente era assim, né? A mãe, o pai orientava com a roupa que ele precisava de ir. Quer dizer assim, que ele teria que apresentar naquele ambiente de trabalho de uma maneira agradável para aqueles que o fossem contratá-lo, sabendo assim que ele tinha uma norma, uma referência. Então quer dizer que para todas as coisas, né, para o reino de Deus vir até nós, nós temos que prepararmos. Para o benefício que nós queremos, nós temos que ter a condição para receber esse benefício. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que se uma criança tem um comportamento e ela quer um benefício, o pai fala que ela não fez por merecer. A mãe fala que ela não está merecendo esse que ela está querendo. Então, essa condição nós tínhamos que trazer para dentro de nós. Porque na nossa vida de matéria grosseira, nós desenvolvemos maneiras de conviver com todos. Ou com sinceridade, de sermos sérios, ou de conviver com aqueles que não são sérios. Então nós sabemos assim. Agora tem aquela referência bem forte dentro de nós, que nós sabemos o começo do certo e o começo do errado. Para todas as coisas na vida, a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer a parte dela. Então as referências que existem, né, da pessoa pedir o pão de cada dia, tem que lembrar que a pessoa também precisa de fazer o movimento. E a gente vai observando que esse movimento é feito, porque se a pessoa vai fazer uma viagem longa, ela procura levar alimentos para ela. Anteriormente isso era mais comum. Então o que acontece? A referência que nós temos na vida é que a pessoa precisa de fazer a parte dela. Então, aquela condição também que no Pai Nosso está, que nós pedimos perdão pelas nossas dívidas. Mas se a pessoa tem o coração que está cheio de mágoa, está cheia de ser ofendida, de julgar que ofenderam ela, que ela se encontra descontente, então o que acontece? Tem que ter a pureza dentro do coração para a pessoa receber o perdão. Porque quando fala assim que perdoa as nossas dívidas, então logo em seguida vem, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas é antes, porque a criança pede um alimento, a mãe não dá o alimento para ela depois de lavar a mão. A mãe fala para a criança ir lavar a mão. Depois a criança vem, e muitas vezes, dependendo do tamanho da criança, a mãe pede para ver a mão. Quer dizer que para receber um alimento, a criança primeiro teve que ir lavar as mãos, teve que se higienizar. E depois, normalmente, é confirmado se aquele trabalho foi feito, bem feito. Então, quer dizer assim,
para nós recebermos o alimento é antes, a nossa preparação. E é bom a pessoa ir lembrando assim que essa preparação é toda a época, em todos os povos, é antes. Então o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor, perdoa as nossas dívidas. Quer dizer que todo um procedimento a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer uma reflexão antes de como ela se encontra caminhando. Porque o descuido, nós tínhamos que lembrar assim, que existe uma norma de tempo e de espaço que é na vida de matéria grosseira, do amanhecer ao entardecer, do dia seguinte até a semana seguinte. Mas existe uma norma de tempo dentro da pessoa, que essa norma de tempo dentro não está relacionado ao tempo externo. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que tem uma ponderação durante a sua vida, ela faz uma programação muito tempo antes daquilo que ela acha que vai ser bom para a vida dela. Nesse período, muitas vezes, vem a confirmação dessa realização, do jeito que a pessoa se encontra. E ela, então, procura intensificar essa realização. Mas, muitas vezes, vem a não realização. Então, a pessoa já vai tirando da sua vida, vai descartando para um período seguinte, de uma época seguinte, se for possível, mas para o período que ela estava pretendendo, ela vê que não é possível. Isso nós sabemos. Quer dizer que isso mudou a norma do tempo e do espaço. Então, para nós termos o nosso pão de cada dia, nós não podemos esperar que as coisas aconteçam. E a gente vai observando que nós conhecemos muitas pessoas que antes de acontecer, a pessoa já saiu daquela localidade. A pessoa já mudou o tipo de vida que ela estava tendo. Então isso existe. Então nós precisamos de trazer esta condição para o nosso dia a dia. E aquela condição bem importante, né? Porque no Pai Nosso não é uma oração de pedido, porque se fosse oração de pedido, então não teria oração de agradecimento. Então o Pai Nosso é uma maneira que a pessoa precisa de lembrar que ele vem junto com as reflexões dos ensinos que cada um tem que ter, para que venha a ter uma compreensão do grau em que a pessoa se encontra e o procedimento que ela está tendo. Então, cada fase da oração Pai Nosso é essa condição assim da pessoa ir tendo o sentimento para cada fase da oração. De lembrar que existe uma hierarquia e que a pessoa tem que fazer o movimento para a sua vida. Isso fica bem fácil assim de observar, né? Que é o caso daquele jovem que vai procurar o emprego, que vai para a entrevista de emprego, da maneira que ele vai apresentar-se. Ele pode não ter a noção, mas ele recebeu a orientação da maneira possível de ser melhor visto. Então, essa condição bem importante que nós tínhamos que trazer para o nosso dia a dia, esse procedimento. Então, a nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que precisa de ser uma vida que apresenta uma harmonia e que tem que ter uma sinceridade. Se a pessoa está fazendo uma função, junto com essa função, ela se encontra dispersa, antes de concluir a função, não deu certo. Quer dizer que a pessoa interrompeu o jeito que ela estava procedendo com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. Essa pessoa pode ser nós. Então pode ser afazeres da moradia, pode ser afazeres profissionais. Então há uma interrupção. Quer dizer que para a oração chegar aos tronos do Altíssimo, a pessoa tem que encontrar numa condição de muito atenta com os sentimentos, com aquilo que ela está fazendo. E é bom a pessoa ir lembrando que os auxílios sempre apresentaram, mas a pessoa tem que lembrar que ela tem que fazer a parte dela. Então a referência do paraíso, do reino de Deus vir até nós, porque a referência de paraíso é uma condição elevada, é a pátria dos espíritos humanos. Quer dizer que para vir até nós, nós tínhamos que ir fazendo esse campo. Isso a gente tem que observar assim, né?
que tem um ensino bem importante que fala assim, que a pessoa é conhecida com os conhecidos que ela tem. Quer dizer, com aqueles com quem ela anda, é assim que ela é conhecida. Quer dizer assim, que nós temos que fazer um trabalho de fazer seleção também com as pessoas que nós relacionamos. Porque se a pessoa se encontra muito descuidada, nós não vamos melhorar aquela pessoa. Mas aquela pessoa vai pegar da nossa energia. Porque em todo relacionamento é assim, é uma troca de energia. Se a pessoa vê que naquele ambiente ou com aquelas pessoas, quando ela relaciona, ela não sente bem depois. Porque cada um ali tem um propósito diferente. E aquele que está com um propósito de uma vida interior, ele é mais firme, ele é mais definido. Então, ele tem que dar energia para aqueles que se encontram dispersos. Então, quando ele termina esse relacionamento, ele fala que não compensa, porque ele sai de lá pior do que quando chegou. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando, que é para todas as coisas. Aquela garrafa gelada que estava dentro da geladeira, que coloca agora sobre a mesa, de imediato ela vai apresentando cheia de água em volta dela. Então quer dizer que de imediato o ambiente em torno dela, ela agora liquidificou esse ambiente, esse ar que estava em volta dela. Ela cedeu o calor que ela tinha, que era menor o calor do que aquele ambiente, então ela esfriou em volta dela. Mas como o ambiente é maior, então em pouco tempo ela está com a temperatura do ambiente externo. Quer dizer que no nosso relacionamento é assim. Se a pessoa vai descuidando, em pouco tempo ela vai se encontrar igual àqueles que não têm um propósito. A condição bem importante da pessoa manter-se sadia e ter uma perspectiva da sua vida interna, ela tem que lembrar que é com o conhecimento dos ensinos. O Pai Nosso nos possibilita essa condição, das fases que o Pai Nosso vai apresentando, da pessoa ir qualificando-se para a vida diária. E depois não podemos esquecer assim que todo um trabalho que é feito com o sentimento, quando a pessoa está lembrando do Pai Nosso, esse sentimento tem que ser verdadeiro e tem que ter a pureza. Porque se a pessoa está dedicando um tempo para fazer uma reflexão, para sair daquele nível em que ele se encontra, porque a gente vai observando assim, a pessoa pode encontrar sozinha, mas se ela descuida um pouco, vem pensamentos, e ela faz as observações, os julgamentos, as condenações. Dificilmente vem pensamentos que a pessoa fica mais alegre. Então ela tem que fazer esse trabalho de ir melhorando. Então o Pai Nosso é para essa finalidade, de fazer um trabalho para a pessoa ir melhorando e observando o grau em que ela se encontra, o procedimento que ela precisa de continuar tendo, para que ela possa continuar tendo o saber que ela precisa para a vida dela. Então aquela condição de apresentar a segurança. Então o Pai Nosso apresenta essa condição, porque se uma outra pessoa fala assim que sente bem perto de um outro, então o que acontece? O outro se encontra longe, mas ela sente bem. É as irradiações desse outro. E se aquele um fala que não sente bem perto daquele outro, o jeito que ele irradia. Então quer dizer assim, para conviver com ele, a pessoa tem que ceder energia melhor. Então o que acontece? Ele vai cedendo a energia e ele vai ficando enfraquecido. Então o Pai Nosso é quando a pessoa lembra do Pai Nosso e procura ter um sentimento para repetir aquelas frases que Jesus trouxe para nós, essa oração. Então é para a pessoa ir melhorando e ela ir convivendo com aqueles que ela precisa de conviver o tempo necessário. Então ela não fica devagando e não fica alheia às influências de outras pessoas. O reino de Deus precisa de vir até nós. Então, para o reino de Deus vir, eu tenho que preparar a minha base.
Eu tenho que me tornar polido, coerente, eu tenho que conhecer os ensinos e a minha moradia tem que ser de acordo, porque aquela condição assim, né? Não adianta a pessoa apresentar-se, aparentar-se, é o que ela irradia. Tanto é que aquilo que eu já expliquei agora há pouco, que quando fala que sente bem perto daquela pessoa ou não sente bem, que os animais ficam bem presente dentro deles o comportamento daquele ser humano que aproxima-se. Aquele ser humano, como ele está irradiando, é o jeito que o animal gosta ou o jeito que o animal repele. Essa condição, melhorar esse jeito que nós temos, quer dizer que nos tornarmos melhores. Então o conhecimento do Pai Nosso nos possibilita essa condição, para virmos a ter uma irradiação melhor para nós mesmos, porque fica agradável. Isso fica bem fácil de observar assim, né? No caso do preparo do alimento. Aquele que está preparando, que tem uma irradiação boa, aqueles que vão receber aquele alimento ficam muito felizes. Quer dizer que se possibilitarmos que o outro fica feliz, consequentemente essa felicidade irradia até nós, até aquele que possibilitou que isso acontecesse. Então, aquela condição bem importante, né? O santificado seja o teu nome, que já vem no segundo mandamento, da importância de não repetir o santo nome em vão. E isso a pessoa tem que lembrar assim. Então, o trabalho de conhecer a oração Pai Nosso, o trabalho de conhecer os ensinos que nos foram trazidos, para que a pessoa tenha uma harmonia dentro dela. É uma condição física. É isso que cada um precisa de entender. Cada um que quiser sair da situação em que ele se encontra, ele tem que melhorar. E para que haja uma melhora, ele tem que preencher direito o grau em que ele se encontra. Então, todas as coisas que a pessoa vai fazer, ela tem que fazer o melhor. E ela tem que lembrar assim, que não adianta fazer um trabalho, uma função de qualquer maneira, porque depois ela vai sobrar o tempo para ela e ela vai receber influências, porque agora os seus pensamentos se encontram sem aquele propósito, sem aquela responsabilidade. As coisas que a vida nos apresenta precisa de ter esse cuidado, de aprender direito aquilo que nós temos o dever de conhecer, porque não tem como uma pessoa pedir um auxílio se ela não se encontra com uma base. Então, para nós melhorarmos, é conhecendo os ensinos. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição, que a pessoa precisa de lembrar assim, que toda época sempre recebemos as orientações, mas nunca fomos verificar a procedência da oração. Então, nós sabemos assim que é muito difícil uma pessoa transmitir uma informação, uma instrução, conforme aquela instrução é. Então a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ir aonde tem aquela informação. E é o livro Na Luz da Verdade que vai possibilitar essa condição bem importante. A vida é sempre assim, é individual. E a pessoa pode confirmar em todas as fases da vida que a pessoa tem, que ela sempre esteve só. Então, o convívio com um, o convívio com outro, foi uma fase. E é só ir observando assim. Aqueles mais envelhecidos que nós conhecemos, que tem muitos conhecidos, se observarmos as conversas que eles têm, não tem uma frutificação. É isso que cada um tem que entender. Então, não adianta querer fazer parte de um movimento que não tem um propósito. Isso a gente pode confirmar assim. Aquele que sempre teve um propósito de passeio, de lazer, na sequência dos anos, ele não interessa mais por isso. E muitas vezes, agora ele tem uma limitação, justamente porque nesse período de lazer, ele também não foi verificando se aquilo era bom para a sua vida interna. Cada um é que tem que ir aprendendo com ele mesmo.
ele lembrando assim que nós tínhamos que fazer um trabalho de receber menos influência. Porque quando uma pessoa quer fazer um concurso, então quer dizer assim, para a nossa vida diária é feita seleção. Isso é físico. Agora, para a nossa vida interna, a seleção é feita por nós. A maneira que eu estou dedicando, a maneira que eu estou procurando, a maneira que eu quero me tornar aquela condição que tem uma condição de ser sério consigo mesmo. Porque muitas vezes a pessoa aparenta, porque nós temos aquela facilidade assim de simular, de fazer simulação. Mas na vida interna não tem essa condição, porque toda a nossa intenção acompanha o som que nós emitimos. Isso é físico. A única coisa que nós não conseguimos alterar é aquilo que nós somos, é aquilo que vai acompanhar a verbalização. Por isso que de imediato muitos e muitos repelem aquilo que está ouvindo, porque não tem uma coerência. De imediato repelem. Então, se a pessoa vai descuidando, depois ela vai ficando impregnada com aquilo que ela anda verbalizando. É isso que é mais grave ainda. Mas quando, independente da época, apresenta uma pessoa que está mais atenta, ela percebe que não tem uma veracidade. Pai nosso que estás no céu. Então quer dizer assim, a referência do Altíssimo, de uma condição elevada. Porque todos nós, quando usamos a palavra céu, muitas vezes nós olhamos para o céu, olhamos para o firmamento. Então a referência é de uma condição superior. Aquela outra referência, santificado seja o teu nome, a gente vai observando assim que já está no segundo mandamento. E que nós agora pedimos para que o reino dele venha até nós. Para isso eu tenho que arrumar a base. Se aquele meu conhecido que apresenta uma condição melhor no meu ambiente de trabalho, uma condição melhor na administração daquela empresa, e eu o convido para que ele venha até a minha moradia, eu faço esse trabalho de possibilitar que a minha moradia fique mais agradável para aquele dia dessa visita. E a reverência, né, que nós temos é essa. Aquela fala que se fala assim, né, que seja feita a tua vontade. Então aquela condição é bem importante, porque se eu estou falando para o Criador, para fazer a vontade dele, então eu tenho que me encontrar numa condição de pureza interior para receber a orientação que vier para que eu execute. Aquela condição assim de uma lucidez, de achar que no futuro eu posso trabalhar na matéria grosseira para o Criador e que na sequência de quando eu largar o meu corpo de matéria grosseira, eu continuar trabalhando também até o reino do Espírito. Então, quer dizer, a pessoa tem que lembrar assim, que normalmente na nossa vida de matéria grosseira, a pessoa está destinando o tempo dela para um período de trabalho e depois ela receber uma aposentadoria e poder fazer da vida o que quer, porque agora ela tem um recurso que possibilita ela agora fazer o que quer. Mas se nós observarmos na natureza, não tem período de férias, não tem períodos, porque aquela árvore já está ali há tantas e tantas décadas, continua trabalhando, porque no período dos frutos, ela tem os frutos para proporcionar. Quer dizer que eu tenho que lembrar disso também. O reino de Deus para vir até a minha moradia, para eu estar de acordo com os ensinos que eu recebo, eu tenho que lembrar assim que eu tenho que me encontrar numa condição de disposição, estar disposto para o Criador, porque eu então estou me prontificando em servir a luz por toda a eternidade. É isso que é mais importante ainda. Então a nossa vida passa a ter uma finalidade, não é somente na matéria grosseira, porque nós sabemos assim que uma criança, para habitar um corpinho em formação no ventre daquela mulher, foi feito um trabalho na matéria fina. Quer dizer assim,
todo um trabalho que é feito. Então, na natureza, na criação, não tem período de férias, não tem idade, porque o nosso corpo de matéria grosseira, ele vai apresentando a idade pelo uso, pelo desgaste, assim como um carro apresenta o desgaste pelo uso. O nosso corpo é igual, mas é bem interessante porque muitos e muitos que já se encontram com muitas décadas fala da limitação que o corpo físico vem apresentando, mas dentro dele ele se encontra de uma outra maneira. Essa outra maneira fica fácil de observar assim, que quando Jesus largou o corpo de matéria grosseira, que ele foi preso na cruz, então ele caminhou com os discípulos e os discípulos não o reconheceram de imediato. Madalena não o reconheceu de imediato, Maria não o reconheceu. Aqueles 2 discípulos caminharam com ele o dia inteiro, não o reconheceu. Então quer dizer assim que o nosso corpo de matéria fina, a nossa alma, é diferente. Então por isso que muitos falam assim que o corpo apresenta envelhecido, mas dentro a pessoa se encontra diferente. Quer dizer que o reino de Deus para vir até nós, para que eu receba essas irradiações, então quer dizer que eu tenho que me prontificar com o meu corpo de matéria fina, poder continuar trabalhando na matéria fina até o reino do Espírito. É isso que cada um tem que lembrar, essa condição bem importante. E aquela condição que existe assim, né, que não nos deixeis cair em tentação. Essa tradução é uma tradução que não foi bem feita, porque Deus não tenta ninguém. Quer dizer que o que existe ali é uma condição bem importante assim, né, que se a pessoa transgride, ela poderá receber a correção, mesmo seja pela dor. Então, essa correção, quer dizer, se a pessoa caiu em tentação, porque a tentação é um descuido. Então, é bem interessante que pode ser de muitas maneiras, né? Pode ser de intenção dos pensamentos, pode ser um descuido de um comportamento inadequado com o corpo de matéria grosseira. Quer dizer, a correção que esse vier a ter pode ser com o sofrimento. Mas se cada um torna-se muito cuidadoso com ele e fazendo a reflexão que já existe nos ensinos, que é o 3º mandamento de ver os 6 dias anteriores, então tem possibilidade da pessoa não ter que passar por sofrimento físico, pela transgressão que cometeu no período anterior. Os auxílios sempre apresentam. Então, se a pessoa tem instantes de lucidez, tem possibilidade de ela receber o auxílio. Quer dizer que o auxílio vem de uma forma que ela tem uma elevação dentro dela, então na sua memória fica uma vaga lembrança daquela elevação. Mas é suficiente para a pessoa continuar caminhando o resto da sua vida, o resto da sua existência, com aquela lembrança daquela elevação, até que ela tenha a elevação de todo o seu ser. Então, toda a época da nossa existência, o 3º mandamento é para fazer esse trabalho. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quer dizer que eu estou me prontificando em estar de acordo com a vontade do Criador e fazer a vontade dele. Então, para todas as coisas na vida, eu me prontifico a fazer a vontade do Criador. Isso a pessoa precisa de lembrar assim, que ela é que tem que prontificar-se, porque para todas as coisas na matéria grosseira, é a pessoa que tem que fazer. Então, toda época, nós fazemos todas as coisas. Na matéria fina, no espiritual, é o mesmo procedimento. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade.